Matrix e Objetivismo, a filosofia de Ayn Rand. Esse é o Jovem Oráculo, sua fonte de conexões entre reflexões e ideias. Em maio de 1999, o mundo cinematográfico e seus amantes foram apresentados pelo filme Matrix, do gênero ação e ficção científica, dirigido, produzido e roteirizado pelas irmãs Lily e Lana Wachowski. Em 2003, foram lançados Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, completando a trilogia que revolucionou a arte do cinema com seus efeitos especiais e explorando a cultura cyberpunk. Thomas Anderson é o protagonista da trilogia, interpretado pelo ator Keanu Reeves. Anderson possuía uma vida dupla. Dentro da legalidade e à luz do dia, era o programador da companhia de software Metacortex. Em paralelo, nas sombras da noite, Anderson era um hacker, penetrando em sistemas operacionais e contrabandeando informações. Nessa vida paralela, Anderson tinha o apelido de Neo. Em certa parte da trama, Neo percebe que tudo o que havia experimentado em sua vida até aquele momento tinha sido processado dentro de uma simulação de realidade virtual criada pelas máquinas, e essa simulação se chama Matrix. A Matrix é uma prisão para a mente humana, simulando literalmente tudo como é apresentado neste momento. O ar, o vento, árvores, pessoas, animais, ruas, carros, prédios, as relações sociais, a gestação humana, sentimentos, emoções, memórias e a experiência de vida. Enquanto a mente humana é processada na Matrix, nessa simulação virtual da realidade, por outro lado, no mundo real, os corpos biológicos dos seres humanos estão adormecidos em espécie de casulos, contendo líquidos vitais para a manutenção mínima da vida, conectados a aparelhos para servirem de energia para as máquinas. Inicialmente, as máquinas criaram um programa denominado Arquiteto, responsável pela criação da Matrix Beta em suas versões Paraíso e Inferno. No entanto, as mentes humanas apresentaram grande rejeição a essas versões iniciais, porque o mundo simulado era muito perfeito na versão Paraíso e muito monstruoso na versão Inferno. Em seguida, o Oráculo, um programa intuitivo, exerceu grande contribuição no aprimoramento da Matrix. O propósito desse programa Oráculo era investigar a psique humana e os valores mentais que moldam o processo de escolha dos indivíduos. O Oráculo percebeu que os homens realizam o processo de escolha a partir de seus valores, crenças, percepções e ideais. Nesse sentido, o programa compreendeu que, ao previamente manipular certos valores e crenças dos indivíduos, consequentemente seria possível moldar as escolhas e, em último grau, o destino das mentes humanas. Ainda assim, persistia o problema da rejeição, pois, ainda que fosse possível manipular e ativar certos valores, crenças e ideais, isso não significa que a escolha de um indivíduo será previamente e estatisticamente prevista. Em longo prazo, esse processo de rejeição da realidade programada poderia gerar o acúmulo de inúmeros indivíduos despertos, o que, em dado momento, seria capaz de gerar a anomalia sistêmica com o colapso da Matrix. Daí o terceiro programa, chamado Merovingio, exerceu um papel fundamental para tornar mais efetivo o sistema de controle das máquinas sobre a mente humana. Merovingio representa a causalidade, para toda causa, um efeito. Esse programa permitiria que, a partir das escolhas humanas, seria possível analisar os efeitos dessas escolhas mediante os dados primários, as escolhas, processar as possíveis novas escolhas a partir dessas novas consequências e assim sucessivamente. A conjugação dos programas Arquiteto, Simulação Virtual, Oráculo, Psique Humana e Processo de Escolhas e Merovingio, Causalidade, possibilitou a criação e o aperfeiçoamento da Matrix, uma realidade virtual simulada para o aprisionamento da mente humana. Esse sistema de controle da mente humana ocorre mediante a prévia manipulação de certos valores e virtudes dos indivíduos, o que permite, consequentemente, influenciar as escolhas e, em última instância, o aprisionamento da mente humana. Somente com uma mente humana adormecida, manipulável e, portanto, passiva, seria possível obter energia para a manutenção das máquinas de forma segura e plena. Uma mente humana insubmissível é tida como perigosa pelas máquinas e pelos sistemas de controle da Matrix, pois poderia deixar de fornecer energia ao sistema e também influenciar outras mentes humanas a seguir o mesmo processo individual de despertar do sono profundo. Fazendo uma singela comparação com os romances de Ayn Rand,
podemos perceber que o personagem Ellsworth Toohey, do livro A Nascente, também possui o mesmo propósito das máquinas da Matrix, o domínio da humanidade a partir da manipulação da mente individual. Com o objetivo de alcançar esse propósito, Toohey apresenta, basicamente, a mesma estratégia dos programas Arquiteto, Oráculo e Merovingio na Matrix. Ao manipular e incentivar certos valores, sentimentos, ideais, crenças e percepções dos indivíduos, é possível moldar as escolhas, as consequências e, sucessivamente, o destino das mentes humanas. Em um dos principais discursos de A Nascente, Toohey apresenta para Peter Keating os 3 caminhos básicos para reinar o mundo. Abre aspas. Se você aprende como controlar a alma de um único homem, a humanidade inteira fica à disposição. É a alma, Peter. A alma, não chicote ou espadas, ou fogo ou armas. Fecha aspas. Toohey se aproveita de certos valores enraizados nos indivíduos para domesticá-los, para manipular suas mentes a seu bel prazer. Logicamente que nem todos os sujeitos são domesticáveis por Toohey justamente porque certos indivíduos possuem valores e virtudes que os conduzem à submissão, a exemplo de Howard Rourke. O primeiro caminho explicado por Toohey seria através do plantio da mente humana do sentimento de culpa e de pecado, promovendo a corrupção interior do indivíduo. Toohey esclarece, abre aspas, pregue o fim do ego, diga a eles que é preciso viver para os outros, diga a eles que o altruísmo é o ideal, nenhum deles jamais realizou altruísmo e ninguém jamais conseguirá. Todos os instintos vitais se revoltam contra essa ideia. E isso lhe dá um sentimento de culpa, de pecado, da própria falta essencial de amor. Ele, cedo ou tarde, abrirá a mão de todos os ideais, todas as aspirações, toda a noção de seu próprio valor pessoal. Sente-se obrigado a pregar o que é impossibilitado de praticar. A alma dele abre mão do respeito próprio. Ele está na sua mão. Ele obedecerá. Ficará contente em obedecer, porque não pode confiar em si mesmo. Ele se sente dúvida, se sente sujo. Fecha aspas. O segundo caminho é a mesma estratégia especificamente utilizada pelo programa Oráculo da Matrix. Através da prévia manipulação ou destruição de certos valores e virtudes, é possível domesticar o homem. Veja essa estratégia segundo as próprias palavras de Toohey, abre aspas. Mate a noção de valores do homem, mate a capacidade que ele tem de reconhecer a grandeza e de alcançá-la. Os grandes homens não podem ser comandados, não queremos grandes homens. Não negue a ideia de grandeza, destrua desde o centro. O grandioso é o raro, o difícil, o excepcional. Crie padrões de êxito acessíveis a todos, aos mais inferiores, aos mais ineptos, e você paralisa o ímpeto de todos os homens, grandes ou pequenos. Fecha aspas. O terceiro caminho, por fim, consiste em impedir que os homens sejam felizes mediante a manipulação da realidade. A explicação de Toohey é fantástica. Abre aspas. A felicidade é independente e autônoma. Os homens felizes não têm tempo nem interesse por você. Homens felizes são homens livres. Mate então a alegria que eles têm de viver. Arranque deles tudo o que for querido ou importante. Nunca deixe conseguirem o que querem. Faça-os sentir que o simples fato de ter desejo pessoal é maligno. Leve-os a um estado em que dizer eu quero não é mais um direito natural, mas uma confissão vergonhosa. O altruísmo ajuda muito nisso. Fecha aspas. A união do primeiro caminho, destruição do ego e do amor próprio, do segundo, manipulação dos valores e virtudes humanas, e do terceiro caminho, destruição da alegria e da felicidade por viver, possibilitou a Toohey formular uma realidade parasitária, na qual é possível o aprisionamento da mente humana mediante a prévia manipulação de determinados valores, crenças, emoções, experiências e sentimentos, o que permite, consequentemente, direcionar as escolhas humanas e a prever as consequências dessas escolhas, formatando os indivíduos para se tornarem altamente dependentes dessa lógica, da coletividade, do próprio sistema de controle. A capacidade de manipulação de Toohey sobre certos indivíduos é impressionante. Aqueles que se utilizam da capacidade mental individual ou deixam de agir de forma previamente programada pelos padrões morais e sociais são considerados divergentes, dignos da devida repreensão pela sociedade,
pelos agentes, instituições e organizações coletivistas. Ainda nesse mesmo discurso, dialogando com Peter Keating, resume em uma única palavra todo o processo que leva à obediência cega pelas mentes adormecidas. Abre aspas. Esvazie a alma de um homem e o espaço ficará livre para que você o preencha. Vou lhe dizer, um mundo do futuro, o mundo que eu quero. Um mundo de obediência e unidade. Um mundo onde os pensamentos de cada homem não serão os seus próprios. Tudo o que não puder ser controlado deve desaparecer. E se as aberrações insistirem em continuar nascendo de tempos em tempos, não sobreviverão além dos 12 anos. Tudo o que eu disse está contido numa única palavra, o coletivismo. O controle da mente do homem e, consequentemente, de toda a humanidade. Eis o objetivo comum das máquinas do universo Matrix e de Tuui em A Nascente, os quais obtiveram êxito, mediante o esvaziamento da alma, precisamente pela manipulação, destruição e implementação de certos valores, crenças e ideais, bem como o estabelecimento de outros no subconsciente do indivíduo, a conta-gotas, de forma bem lenta e gradual, para evitar alarde. Finalmente, qual é o nome dos sistemas de controle que possibilitam o aprisionamento da mente humana? No caso das obras de artes criadas pelas irmãs Lily e Lana Wachowski, a Matrix. Na hipótese das obras de artes A Nascente e a Revolta de Atlas de Ayn Rand, o coletivismo. A Matrix e o coletivismo são sistemas de controle e de aprisionamento da mente humana, extraindo da própria alma aprisionada a energia e a proteção desses mesmos sistemas de controle. Porém, de que forma esses sistemas de controle denominados Matrix e coletivismo penetram tão profundamente ao ponto de serem protegidos e nutridos pelas próprias mentes aprisionadas, sem provocar maiores alarde ou desconfiança? A resposta é simples. Basta mitigar ou desconstruir os valores e virtudes que tornam o homem livre, independente e feliz. E, em contrapartida, promover a manipulação e ativação de certos valores e virtudes que tornam o indivíduo domesticável, obediente e submisso. Esse processo de destruição e implementação deve ocorrer de forma gradual, subliminar, e principalmente implementado no inconsciente. Ao longo do tempo, esse processo de manipulação da realidade torna o ser humano profundamente passivo, irremediavelmente dependente do sistema para sobreviver, a ponto de lutar para defender o próprio mecanismo que o aprisiona. Em nossa realidade, qualquer semelhança com movimentos em manada, políticas sociais, sindicalismo, paternalismo e o estado de bem-estar social não é mera coincidência. Os indivíduos adormecidos constituem a massa de manobra, sendo manipulados pelos mecanismos que os aprisionam. As máquinas no universo Matrix e Tuui em A Nascente representam a figura do parasita, aqueles que somente sobrevivem mediante o aprisionamento da mente e da conquista de outro. Em contrapartida, assim como os personagens fictícios Rod Roark e John Galt, na nossa realidade, os criadores e os insubmissíveis são justamente aqueles indivíduos que são guiados por nada além de sua própria mente, valores e virtudes, cujo único propósito é a conquista da natureza e de seus interesses próprios. Esses indivíduos são imunes aos sistemas de controle da mente humana, denominados Matrix e coletivismo. Os poucos indivíduos que exercem o livre-arbítrio de forma racional e se tornam insubmissíveis em nosso mundo, percebem, analisam e processam racionalmente a realidade ao seu redor de modo distinto, analisando nos detalhes a conduta dos demais homens e o caminhar das sociedades e das nações mediante uma visão de mundo peculiar e própria, ou melhor, através do objetivismo, a filosofia de Ayn Rand para se viver na Terra. Semelhante à mudança de percepção de Neo quando começa a processar a vida dentro da Matrix por meio dos códigos binários que formam aquela realidade simulada, esses mesmos indivíduos começam a analisar e processar a nossa realidade, as pessoas e o mundo, a partir de uma visão peculiar, através do objetivismo, constituído por valores e virtudes próprios. A visão objetivista permite que o indivíduo possa analisar a realidade e a visualizar os diversos mecanismos de controle da mente humana existentes, tais como o coletivismo, politicamente correto, certas filosofias e ideais escravizantes, política e movimentos sociais, sindicalismo e, consequentemente, se tornar um indivíduo livre, independente e feliz. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, pressione o like, deixe algum comentário e compartilhe para ajudar o canal. Lembre-se de acionar o sino para ser notificado dos próximos vídeos. Até mais!